nós para mais uma edição do nosso Podclips. Gente, cada vez é muito mais gostoso, né? A gente vai aprendendo, a gente vai trocando ideias. Porque você já sabe bem, acompanha o Podclips, a gente traz um convidado para contar a história dele, um empreendedor da região aqui da Pampulha. E nessa conversa vai, conversa vem, a gente vai entendendo muitas coisas e aprendendo também. Então fique atento, atenta aos insights, às ideias, para você colocar aí também em prática, né, no seu negócio, você que está já há muito tempo, você que está começando agora, ou você que está pretendendo, planejando aí abrir o seu negócio, né? A gente vai falar sobre isso e muito mais, vamos apresentar o convidado daqui a pouquinho. Agora eu tenho essa pessoa ilustre que está com uma camisa, né? Bonita sua camisa, Fernandinho. Obrigado, Fernandinho. Ricardo Pádua. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que estiver assistindo o vídeo. Se gostou, dê um like, se inscreva. E comente, hein? Não deixe de fazer isso aí, que é muito importante para nós. Você observou do Podclips passado para esse, como a pessoa está mudada novamente? Tirou a barba? Tirou a barba. Uma barbinha branca, né? Aí eu envelheci muito, eu não quis não. Deixa. Luísa, me perdoe. Não quis mais ser George Clooney? Não. Não? Não. A gente brincou semana passada porque ele tava de barba, eu cheguei também, tomei um susto, né? Na hora que ele abriu o portão, porque... Pra quem é esse senhor, né? Cadê seu filho? O Ricardo tá aí, não? Aí a filha dele pediu pra ele deixar a barba, né? Mas eu acho que ela tava, né, querendo, assim, que você se transformasse no Papai Noel agora. Aí eu vou fazer um acordo com ela. Se ela voltar da Austrália, eu deixo a barba. Ô Lu, foi ideia minha, tá? Isso mesmo. Vou falar aqui da Notável Contabilidade, mandar um beijo pro Zain, né? Que sempre acompanha aqui o nosso Podclips. Então, olha só, a Notável Contabilidade vai te ajudar a resolver esses probleminhas burocráticos, né, que a gente sabe no início de abertura de empresa e até mesmo no processo ao longo aí do seu empreendimento. Então, a Notável Contabilidade Consultiva, ela oferece uma gama completa de serviços projetados para atender às suas necessidades empresariais, ok? Empresariais e fiscais. Consultoria financeira, aí tem estratégias personalizadas para otimização e crescimento, tá? Planejamento tributário, soluções para reduzir impostos e melhorar a sua situação fiscal. Tudo isso na Notável Contabilidade. 31988847074. E se você quer ficar assim, fale com o Zain. Aê! É isso aí. Vamos lá, então. Agora chegou aquele momento, né, da gente apresentar o nosso convidado. Uma pessoa que traz o trigo. O trigo. Lá do agro, né? Para nossas mesas, né? E eu acho que esse produto não falta na mesa dos brasileiros. Acho que em lugar nenhum no mundo, né? Nenhum. Até Jesus Cristo, na época, lá dividiu, né? O pão. O pão. A gente vai falar dessa pessoa que está aqui, que é muito comunicativa, uma pessoa que, sabe aquela, que traz uma luz junto com ela, e sabedoria também. A gente já percebe, já aqui nos bastidores. Né? Sem falar que a personalidade que é do bairro de Araguá, que todo mundo conhece, né? Quem não conhece o... Eu tô conhecendo agora porque eu não sou daqui do bairro, né? Mas quem já é daqui, na hora que falar o nome do tipo... Eu conheço ele há muitos anos sem ter visto ele. Hoje que eu estou vendo ele. É mesmo? Da minha vida. Mas eu conheço ele de falar há muitos anos. Né? É uma pessoa famosa aqui já na região, né? Famosa. Então vamos deliciar com as histórias dele. A gente vai falar do Ping Pão, né? A padaria e confeitaria desde 1969. O ano que eu nasci, Rose, 69, 55 anos, hein? Você entrega essa idade, eu não falo a minha não. Só fala que você é mais velho que eu. Você tá louco, cachoeira? Bom, gente, é assim o nosso Podclips, né? Essa descontração toda, essa maravilha, porque é muito bom a gente compartilhar, a gente ouvir histórias, né? A gente gosta demais, o brasileiro gosta, a gente é noveleiro, gosta de filmes, gosta de séries, porque a gente gosta de histórias. E mais ainda, com uma história de vida que vai contar pra gente. Vinícius, seja bem-vindo! Obrigado, viu? Merece até uma salva de palmas. Muito obrigado. Vinícius Dantas. Vinícius Dantas. Muito obrigado pelo convite, é muito bom, né, estar aqui, vendo uma inovação, chegando coisas novas na região, né, e pra gente que já está aqui há bastante tempo, isso é muito bom, né, comunicar, falarmos com os nossos
vizinhos, moradores, clientes, né? E até eleitores, né? Porque também já tive nesse viés. Você já teve Já estive. desse lado. Então é muito bom, né, a gente ter essa relação, né, do dia a dia, da sociedade, dos comerciantes que aqui estão e que a gente tem uma referência junto com eles, né, e que fazemos um trabalho também de comunidade junto com a igreja, né, e isso é muito importante para nós. A pergunta que não pode calar de jeito nenhum, eu passo a bola pro porque Ricardo. o nosso podcast é um pouco diferente. A gente quer ouvir os empresários de sucesso, mas a gente quer levar para os nossos ouvintes a sua experiência, né? Porque eu não sei se você nasceu num berço de ouro, foi tudo fácil até chegar aqui. Às vezes colocam para mim um berço de ouro, né? Mas a gente sabe, né? Todo mundo já vendeu picolé um dia, né? Não é? Então, árduo já foi para todo mundo em algum momento, né? Às vezes exigiu um pouco mais trabalho, né? Dedicação. Então, a gente aprende muito, né? No dia a dia. Não nasci em berço de ouro, tive muita ajuda dos meus pais, né? Hoje nós temos 7 unidades, uma central de produção. Somos referência onde nós estamos instalados, né? Hoje temos 3 unidades, 3 padarias aqui no Jaraguá, uma central de produção aqui, temos uma loja no Palmares, uma no Castelo e 2 na cidade de Betim. Então hoje temos 230 funcionários, bem crescido. Começamos com 15, né? Em 87 foi o nosso primeiro passo. Apesar da ajuda dos meus pais, na questão até de balcão, de ajudar mesmo, financeiro também, com alguma inteira de capital, mas muita gente me dedica ao berço dizendo que era do meu pai. Não, nunca foi dele. A padaria, a gente começou por acaso. Eu era um vendedor de matéria-prima do segmento, eu vendia farinha e alguns outros produtos, como frutas cristalizadas, polvilho, etc., e foi me pedido que vendesse a padaria, né? E assim eu fiz, né? Eu tive com alguns donos de padaria, ofereci a padaria, um deles aceitou e nós marcamos uma reunião, né, com os proprietários aqui para a gente poder oferecer a loja. Só que na época não tínhamos celular, não tínhamos nada disso e ele não compareceu. Então ficou uma situação assim um pouco complicada. Deu bolo, né? Não deu nem pão, foi o bolo. A gente, muito novo, inexperiente, nunca tinha passado por uma circunstância dessa. E os 2 sócios não iam bem na relação entre eles por uma questão financeira. E quando eu, né, narrei que o proprietário, o interessado não viria, prontamente um deles, para acabar aquela relação societária, me disse: ô Vinícius, faz uma proposta aí. Eu, sem a menor condição, eu tinha um apartamento em Venda Nova, tá, onde estava morando, né? A gente tinha a Mariana nascida e estava completando 1 ano. Uma das suas filhas. A minha filha mais velha, eu tenho uma filha e 2 filhos, que hoje trabalham, o Marcos e o Marcelo, que hoje trabalham conosco, são sócios proprietários da empresa. E naquela dificuldade, né, eu falei: eu vou fazer uma proposta aqui para que não seja aceita, né, e vou embora, né, acabo com o meu constrangimento. E assim eu fiz, né, eu ofereci o apartamento onde eu estava morando, um valor para 20 dias, que é o cálculo que eu fiz, né, do faturamento da loja, e que eu não teria nenhum compromisso, uma vez que eu não tinha comprado nada, eu ia passar a comprar a partir daquele momento, então, portanto, os meus vencimentos seriam posterior. E uma Brasília, por ironia, amarela. A Brasília amarela. Aí eu falei: bom, eu vou ouvir aquele não e vou embora, né? Mas aceitaram a proposta e eu falei: agora eu tô bem. A Margarete, a esposa, estava em casa. E eu pensei: na hora que eu anunciar, a mala vai para a porta. O apartamento ficava logo ali em frente ao Risoleta
E eu falei, bom, na hora que eu anunciar para ela que toparam, né, a coisa vai ficar feia. E assim fiz. Né? Com o coração até disparado. Quando eu falei, me xingou bastante. A Mariana com 1 ano, né? A gente... Você é louco! Nós vamos tocar isso como? Como é que você vai deslocar para lá? Eu falei, não, o apartamento também entrou no negócio. Aí é que a coisa ficou feia. Né? Então, terminou que a gente mudou para o Jaraguá. Eu já era do Jaraguá mesmo, né? Eu vim para o Jaraguá com 6 anos de idade. E tinha mudado para lá porque havia casado. E nós terminamos que fomos obrigados a morar aqui porque não tínhamos como nos locomover para trabalhar. A padaria à época tinha 15 funcionários, né? A gente começou a fazer parte deles, então fui padeiro em muitas noites, né? Tive muita luta para poder ir crescendo o nosso negócio. Então, para nós foi um momento de estar no lugar certo, né? Quando a oportunidade apareceu... E não teve medo, né? Não tivemos medo, né? Talvez hoje não faria, né? Porque a gente vai ficando mais velho, você vai ficando medroso. E assim constituímos hoje o que a gente tem aí, né? Com esses 230 funcionários, estamos espalhados aí já com algumas lojas fora até de Belo Horizonte. E a empresa vai muito bem, graças a Deus. Mas vamos voltar só um pouquinho assim, pra gente saber assim, de onde você nasceu em Belo Horizonte mesmo? Sou de Belo Horizonte. E como é que foi? Conta um pouco da sua infância. Eu, por coincidência, conto um pouco da sua infância. Depois eu vou te contar um fato ocorrido na semana passada comigo na feira, na Super Minas, que foi muito interessante, que reportou um pouco a minha infância. Eu, na realidade, nasci em Santa Teresa, mudei imediatamente para Floresta, né? E na Floresta, com 6 anos de idade, nós viemos aqui para o Jaraguá, morar aqui. Meus pais, funcionário público, tinham adquirido aqui um terreno e hoje, com 58 anos após, né, a minha vinda para cá, aqui era um mato danado, não tinha muito... Todo muito mundo morador, fala isso. Tinha um capim, né, que eles falavam que chamava Jaraguá, esse capim. Exatamente. Você punha fogo, era uma gracinha. Pegava, né, fizesse isso hoje, estava preso. Né, e realmente tinha. Ele era um capim sequinho, né, mas ele pegava fogo numa facilidade danada. E às vezes tinha uns clarões, né, onde tinha aqui no meio do mato esse capim. Então nós viemos para cá, era tudo atalho para chegar em casa, às vezes não tinha nem via para chegarmos, mas foi uma boa opção, né? Hoje é um bairro desenvolveu no muito, Vetor né? Norte, inclusive nobre, né? De um valor que a gente até assusta. Sim. Né? A gente, quando ouve falar em valor imobiliário aqui, a gente fala, mas isso aqui é Zona Sul. Mais ou menos isso. É bem diferente, é um oásis, né? No Vetor Norte. E aí a gente está aqui, né, nos prosperamos aqui, né, com 3 boas lojas no Jaraguá. Há uma disputa do Jaraguá com o Castelo, porque a loja do Castelo é uma loja muito bonita, grande, e às vezes na discussão o cliente sempre me cobra, você tinha que fazer uma loja daquela aqui, né? Você começou, foi aqui. E aí o cliente, o meu cliente pode falar isso comigo, mas quando o cara do Castelo fala, né? Prontamente eu vejo do Jaraguá responder, não, mas aqui no Jaraguá tem 3, né? Lá tem 1. Então é essa disputa. Equilibrou a resposta, né? Então, assim, é muito agradável, né? Ouvir que o nosso pão é o melhor pão que eu já comi. Eu me sinto envaidecido, porque quando fala assim, seu pão é o melhor do Jaraguá, aí não, aí eu fico chateado, né? Tá muito restrito. Minha esposa faz questão. Não. É na Ping-Pong. Tem que ir na Ping-Pong. O pão é Ping-Pong, né, Beatriz? Então isso é muito bom, né? Esse reconhecimento. Nós temos até algumas postagens até de pessoas que são conhecidas na cidade e que sempre postam lá o melhor pão que eu já comi e tudo mais. Isso é agradável de ouvir, né? Porque afinal de contas é o que a gente procura. Mas o pão é bom mesmo, de fato. A gente busca isso aí. Essa nossa dedicação, né, de realmente acompanhar-nos o tempo inteiro. Eu recentemente fui em um evento numa cidade onde tem um número muito alto de pessoas que tem padaria em Belo Horizonte, a cidade de Brás Pires. Eu estava lá num evento que é dos panificadores, então eles se reúnem lá e eles, para você ter ideia, eles têm 300 CNPJs entre Contagem, Betim e Belo Horizonte. Não. E aí, brincando comigo, um deles falou assim, ô Vinícius, todo mundo aqui tem no celular sua receita de pão.
A gente só não consegue fazer o mesmo. Não Aí eu consegue- falei com eles, o problema maior está na doutrina, né? Na cobrança o tempo inteirinho do produto. Então é preciso essa dedicação, né? Realmente estar o tempo inteirinho ali cobrando padrão. Às vezes o cliente até me chama a atenção, mas está excelente, você está falando com um rapaz que não está bom. Mas a minha visão ela é o padrão de técnica, qualidade né? ele tem que manter, né? Então a gente percebe, né? Se você vai deixando cair, cai mesmo. E o cliente percebe né? aos pouquinhos Aos poucos, e vai embora. Vai embora. Então a gente cobra muito isso. Né? Hoje a gente tem muita dificuldade em prestar um bom serviço. Às vezes o cliente me cobra, Vinícius, aquele café seu era maravilhoso, tinha uma música, tinha não sei o que, eu não consigo. Né? Eu hoje não consigo porque a gente, cada semana tem um giro, né, dos funcionários da loja, uma dificuldade muito grande em manter e reter valores. A gente faz o possível, mas o giro tem sido muito alto, então quer dizer, serviço fica difícil você manter. Se você puder estar dentro da loja, você mantém. Mas como você não vai conseguir, então é melhor já trabalhar produto. A mão Vamos de obra trabalhar tá muito escassa hoje, né? Tá muito difícil. Mas a gente vai rompendo. Vai. Ô Vinícius, você contou aí a história, né, de como que foi o início, que você chegou, foi falar para a esposa, o coração acelerado, né? Imagino taquicardia, sudorese, perna bamba. Medo de apanhar. Com certeza. Mas aqui, ela chegou a comentar, a sua esposa na época, sobre questão assim, de intuição, ela apoiou porque não tinha mesmo jeito, né? Já estava feito o negócio. Mas assim, diante de tudo, ela esbravejou e tal, mas o que ela falou? Assim, ela apostou no negócio também? Depois que passou o primeiro momento, né? Aí ela apoiou, me ajudou bastante, como ajuda até hoje. Ela está conosco o tempo inteiro, dentro daquilo que é possível, né? Que também tem os afazeres, não só particulares, mas também da casa. Mas apoiou sim, e hoje os filhos estão comigo, é uma coisa que geralmente no nosso segmento se tem muita dificuldade. Os filhos Né? acompanharem, Os filhos apoiarem, porque é uma atividade que É. exige todos os dias do ano, que são 365 dias, né? E numa jornada muito grande. Antigamente a gente diria que era 24 horas. Né? Hoje a gente está aí, vamos dizer, em torno de umas 16 horas. Né? Então é muito árduo mesmo, exige muito de quem se dedica a empresariar nesse setor. Eu te perguntei porque às vezes, né, tem gente que larga um serviço que já está ali estabilizado, né, mas talvez ele é CLT e ele tem em mente um desejo de empreender. Às vezes quando ele compartilha isso com a família, né, a família, você está ficando louco, né, falta muito apoio, né, disso mesmo, da questão de mudança de carreira ou de sair de um ponto A para ir para um outro ponto, mas alguém que aposte junto, né? A família que aposte Eu junto. até imagino que a esposa dele, a princípio, tenha assustado no começo, mas ela conhece ele, sabe do potencial Pois dele é. e acreditou nisso. Por isso né? que eu perguntei sobre a questão da intuição. Né? Ela desbravejou no início, porque ela... Não, mas ele consegue, ele eu é já capaz. era empresário, um pequeno empresário, eu tinha um pequeno atacado da atividade, né, no qual eu inclusive era vendedor. Então, não foi muito difícil ela ver que Você a tinha gente ia capacidade, romper. competência. Né? Mas a gente não tinha muito capital. Né? É o medo do dia do amanhã, né? Esse é o problema. Uma coisa é estar do lado do balcão, do lado de fora, né? Outra coisa é estar no balcão, do lado de dentro. É muito diferente. Né? A gente está conversando aqui com Vinícius Dantas, tem muito mais histórias. Eu preciso agora falar aqui mais uma vez da Notável Contabilidade. A Notável é uma contabilidade consultiva, né, porque oferece muito mais do que apenas guias de impostos e encargos sociais. Tá? A abordagem vai além, proporcionando um verdadeiro diferencial para a sua empresa, com os seguintes serviços: planejamento tributário, estratégias personalizadas para otimizar a sua carga tributária e maximizar também as suas economias, análise de demonstrações contábeis, avaliações detalhadas para garantir a saúde financeira e auxiliar você nas tomadas de decisões, ok? Então, Notável Contabilidade, pode entregar tudo lá na mão, porque tem uma equipe muito competente para atender aí a todos e solucionar os seus problemas. Notável Contabilidade, 31 98884 7074. E para ficar assim, fale com Zain.
Então, aí queremos saber mais aí dessa trajetória toda, lá do início, aí hoje os filhos estão juntos, a empresa já se multiplicou, tem mais planos para ir além, como é que é? Não, sim, a gente tem... Hoje estou presidente do sindicato, né? Já estou no segundo mandato, estou na vice-presidência da federação. Sindicato da FIENG, dos panificadores? Dos panificadores, estou na federação, né, na FIENG, sou vice-presidente, sou presidente da Câmara de Alimentos e Bebidas. E assim, essa relação que a gente tem com o mercado é muito positiva. Abre, né, muitas possibilidades de crescimento do nosso negócio. Né? E hoje, dada a questão da falta de mão de obra, né, a gente tem alguns planejamentos para poder atender o pequeno panificador. Então a gente já está trabalhando uma central de produção, a nossa central atende as nossas 7 unidades e a gente pretende expandir esse serviço para pequenas padarias. Né? Infelizmente a gente sabe que a dificuldade de mão de obra qualificada ela vem cada vez mais intensificando. Né? Então o pequeno negócio ele vai precisar de um aporte para poder tocar o seu negócio. Ele não vai poder preocupar com a indústria, sabe? Ele vai ter que preocupar com o comércio. Então ele vai ficar naquela frente de loja, né? Vai ter os produtos. Hoje mesmo nós já tivemos 2 panificadores nos procurando para ver se a gente consegue atendê-lo, né, com os pães. Que hoje tem a tecnologia do free, né, que é a tecnologia do congelamento, que a gente consegue, né, fabricar um produto, né, sem aditivo químico. Né, a gente consegue fazer com que o pão fique aguardando o momento de descongelar. Né? Então você faz o descongelamento dentro da sua própria unidade, ele vai crescer na câmara e você vai só assar. Então para o cliente leigo, ele não percebe que o pão não foi feito naquele local. Ele vai sair quente, como normalmente sai nas lojas, né? Porém foi fabricado em outra unidade. E os produtos que podem ser embalados, geralmente não são de consumos, né? Na temperatura quente, né? A gente vai poder fornecer para eles, que são os bolos, as roscas, né? Outros produtos pré-assados, como os lanchinhos, ele só aquece no forno dele e oferece para o cliente. Alguns outros ele vai terminar o cozimento, como o pão de queijo, o biscoito de queijo, alguns outros que são fritos, como salgado. Então a gente vai fazendo e crescendo essa central com uma estrutura para atender o pequeno panificador. Tá? Então nós vamos ter mais pimpão espalhada, pão espalhada na cidade. Né? Obviamente a gente tem algumas condicionantes, é exatamente que eu já estou discutindo com alguns que têm interesse nesse serviço, que a gente tem umas exigências que são de padrão, né? Senão a gente não tem interesse. Uma franquia mesmo, né? Exatamente. Não é bem uma franquia, nós vamos oferecer, mas o nosso padrão só entra naquele estabelecimento. Se sair fora, perde o sentido. Se sair fora, a gente não tem interesse de estar lá estampado, porque ele obviamente vai querer explorar a nossa marca, mas para explorar isso aí tem que ter um padrão. Isso vai ser bom porque os outros bairros que não têm essa qualidade do pão, a gente também em breve vai poder falar, né? Nós também temos. Eu falo que isso é tão agradável. ter uma cliente onde a mãe dela mora naquela região de Nova Lima e ela fala comigo. É a primeira vez que ela me falou, até fiquei um pouco assustado, né? Ela falou: Vinícius, não, mas eu tenho uma raiva de você. Eu falei: mas o que eu fiz? Né? Ela falou: não, eu pego aqui o pão e vou lá para Nova Lima, na casa da mamãe. Aí quando eu chego lá, ela abre a porta, né? Toda felizona, eu falo assim: não, minha mãe tá feliz porque eu cheguei. Ela pergunta assim: você trouxe o pão da Ping Pão? Ela falou: mas eu fico com uma raiva de você. Competir, tá vendo? Então, eu falei: pô, tem um lugar especial, empolgada, né? Eu falei: não, minha mãe tá me amando muito. Não, é o pão que eu carrego. Você não trouxe o pão da Ping Pão, pode voltar. E isso é muito bom, né? Que ao longo do tempo a gente percebeu, por exemplo, o cliente. Sexta-feira a gente percebe que pela manhã a gente tem um fluxo maior de venda, porque as pessoas querem levar para o trabalho aquele pão que eu consumo, que é diferenciado. Eu falo lá no serviço o tempo inteirinho, eu estou sempre falando que o pão da minha padaria é melhor, então na sexta-feira eu vou provar.
Então eu percebo muito que o cliente na sexta-feira está levando, tanto que nós temos uma embalagem diferenciada, que escrito assim, pão é presente, né, para as pessoas estimularem, porque elas encantam. Chega lá no trabalho, o cara leva, né, uma rosca, leva o pão francês, que é o carro-chefe nosso, e isso é muito bom, divulga a nossa marca. E a gente já percebeu aqui que muitas empresas que nós fornecemos aqui, os principais hangares aqui são nossos, né, nós é que fornecemos o pão, e às vezes a gente trabalha, né, com muita habilidade esse fornecimento. Nem sempre a gente pressiona muito na questão de preço. A gente às vezes até flexibiliza, porque percebemos ao longo dos 37 anos de atividade que no final de semana, no final do dia, às vezes a gente vê o uniforme da empresa, que são os funcionários levando para casa, às vezes até em outro bairro, um pão que é nosso, porque ele teve a oportunidade de experimentar né, durante a empresa. Ou seja, no lanche da empresa sempre aquele pão, que pão diferente, bom. Né? Então isso é bom, repercute para nós em resultado. Ô Vinícius, você tem mais ou menos ideia, assim, né, da quantidade de quilos, de unidades de pães? Por dia? Olha, por dia nós usamos mais de 1 tonelada de farinha. Farinha? Isso dá o quê? Sei lá, dá milhares de pães. Ah, né? isso aí você divide, né, um saco de farinha em torno de 1.200, aí você pega aí aproximadamente uns 20 sacos, né, que é o saco de 25, aliás, 20 não, 40, né, desculpa. Então você pega 40, mas é de 25, nós vamos ter que dividir por 20, né, então dá 1.200 vezes 20, dá 24 mil pães, não é isso? Uau! É muito bom. É muito pão? Quase uma cidade. É um pão. O pão, na realidade, é o seguinte, ele é uma cultura de consumo, né? Ele traz uma saciedade. Isso eu falo demais. Outro dia eu brincava até numa entrevista com a imprensa, se falava assim, mas o pão subiu muito o preço. Eu falei, mas é engraçado, né? Se você pegar aqui na porta e der R$2 pro sujeito que está sentado ali fora, ele te xinga, né? Mas você compra um pão. Então, quer dizer, é um caro relativo, né? Pela saciedade. Você pega um pão, qualquer coisa que você coloca dentro é quase que um almoço, né? Dependendo do porte do sujeito, né? É o almoço, ele está satisfeito. Então, ainda é, né, um produto que traz saciedade na mesa, né, junto às pessoas, né, eu acho super interessante, me encanto muito quando eu vejo pão quente. Isso me deixa assim muito entusiasmado, porque as pessoas têm, minha mulher tem até uma mania que eu chamo muita atenção dela. Quando o pão está quente, eu chego em casa, ela põe o pão no rosto. Aí eu falo, não faz isso. Olha que exemplo que você está dando, mas é afetividade. O pão quente, ele traz, né, uma relação, eu vou agradar lá em casa. É outro produto. Não é? Eu vou agradar lá em casa, todo mundo vem para a mesa. Então, quer dizer, o pão, né, ele realmente, a palavra companheiro, né, aquele que come o pão junto, né, é um negócio muito interessante. Traz as pessoas. Então, a gente aqui na Ping Pão trabalha muito isso, né? O pão quente o mais vezes possível ao dia, porque a gente percebe esse sentimento. Outro dia, 2 clientes falando sobre a questão de pão, aí um falou assim, o pão dele é muito bom, mas é caro, né? Aí o outro pegou e falou assim, mas é um caro relativo. Aí eu falei, me interessa, né? A argumentação. É um caro relativo. Lá em casa, por exemplo, se eu levar daqui 6 pães, no final do dia, se meu filho chega da escola, se tiver um, ele xinga todo mundo, porque só tinha um pão para ele. Se eu compro em outro lugar, né, sobra 4 e ninguém reclama que sobrou pão. Né? Ou seja, não consome. Então termina que o barato, mais barato que ele fica caro. Porque não foi consumido, a gente termina que... O valor que ele pagou, que ele consumiu, ficou mais caro. Então, quer dizer, é uma coisa que não vale a pena. Então eu prefiro passar aqui e levar, né? E aí, de vez em quando tá quente, eu levo mais, porque é assim, né? O consumo de pão quente, ele aumenta. E as pessoas ficam e sabem que vão agradar. Mesmo que se for um pouco mais caro, não é à toa também. Tem um valor agregado. Sim, um produto de primeira linha. Né? Nós trabalhamos assim com um equipamento de muita tecnologia. Não aceitamos alguns conceitos de mercado, né, de atualização tecnológica. A gente acha que descaracteriza o produto. Né? E trabalhamos com trigo
geralmente o top, que é chamada farinha extra clara, geralmente é uma farinha bem mais cara. Ela Então, costuma variar até R$20. consequentemente tem que ser um pouco mais caro. Não tem jeito, nós temos custo e temos uma planilha. Né? Então a gente sabe, atingiu, né, um certo nível, não tem jeito de sustentar. Hoje nós temos valores agregados a um produto e uma planilha, e por isso que eu adoro quando você fala de contabilidade, né, e anuncia a contabilidade, que é uma ferramenta importantíssima. Né? Gestão sem números não existe. Não. Trabalho no escuro. Eu às vezes chego em algumas padarias que são mais primitivas e às vezes não registram tudo que vende, e eu fico pensando, como é que você vai saber o que você vende se você não está passando pelo sistema? Então, quer dizer, às vezes tem um ganho ali tributário e tudo mais, mas na hora que você precisa da informação, você não tem. Não tem números. Né? Outro dia eu surpreendi, por exemplo, o pessoal do mercado de pão de queijo. Eu fui dar uma entrevista e falei com eles. Na entrevista, eu falando com o repórter, eu falei que o segundo produto mais consumido numa padaria é o pão de queijo. Aí no outro dia me ligou todo mundo, os fabricantes de pão de queijo, todo mundo, Vinícius, como é que você tem? Gente, isso é uma curva ABC de venda. Né? Eu puxo aqui. Você tem dados, todo mês, né? Eu vejo aqui o que eu mexo, o que eu não mexo. E o seu universo ali tem a referência. Exatamente. Então, por exemplo, produto, né? Por exemplo, nós temos agora recentemente uma broa, que ela é assada em loja, que ela deu uma subida na escala de venda assim, assustadora. Né? Então, se você não tem números, como é que você vai saber? E com esses números aí, Vinícius, você consegue identificar, saber o porquê dessa preferência, por exemplo, dessa broa aí. Ela deu uma crescente, mas pelo quê? O que geralmente alguma mudança da prática de vendas, né? Então, quer dizer, às vezes você tem uma própria exposição, altera muito. Uma margem do produto altera muito. Né? Eu gosto muito de citar nas minhas falas para o segmento a questão do leite. Né? Leite era um negócio que padaria vendia 1.000 litros de leite, padaria de porte médio para pequeno vendia 1.000 litros de leite por dia. Aí quando o leite virou longa-vida, a padaria pegou o preço do leite e também transformou em longa-vida. Né? Pôs o preço lá em cima e nós perdemos o mercado da venda de leite. Não são todas, né? Hoje, por exemplo, nós praticamos o preço muito próximo daquilo que o supermercado vende esse produto, exatamente porque nós percebemos. Houve um erro na condução de margem desse produto. Então, por causa de análise, né, a gente percebeu que a queda de venda foi imensa e que a gente precisava recuperar essa cultura, porque geralmente as pessoas vão às compras nas grandes redes e saem trazendo aquele monte de caixa de leite, né, para poder guardar. E hoje nós temos um problema muito sério, né, que você não tem hoje, né, onde guardar na sua casa. Pode ser um apartamento por andar, né, que o cara às vezes não tem onde guardar, porque não é cultura mais, né, de se guardar as coisas, de estocar. A gente quer comprar mais vezes, até porque toda hora os produtos, né, aparece um novo produto. De preço, né? também às vezes tem oferta. Exatamente. Então a gente não tem esse hábito. Então são mudanças necessárias de precificação, né, que a gente tem que estar criando. Hoje, as nossas lojas, por exemplo, são um dos maiores clientes das cervejarias artesanais somos nós. A gente só perde para um grande que tem no mercado, que é a Mamãe Bebidas, depois é a Ping Pão que mais vende cerveja artesanal no mercado. Então, são mudanças, né? Eu As nem sabia pessoas que querem cerveja, não? muita cerveja. Vender muita cerveja. Qual que é essa artesanal? Qual que é a marca dela? Vendemos várias marcas. Albanos? Né? Albanos, Laut. Vendemos várias cervejas. Né? Mas para tomar lá não, né? Levar. Não, para levar. Para levar. A gente pratica consumo dentro da loja. Então é difícil com o próprio cliente, né? Mas o cliente é consumidor. É engraçado, São Paulo, né? Você senta numa padaria e toma cerveja. Em Belo Horizonte as pessoas são meio, um pouco resistentes, né? Então a gente recebe reclamação. Quando tem um volume de pessoas, às vezes, ali tomando uma quantidade maior de cerveja, o cliente manda pra gente. São hábitos. Interessante. Bem interessante mesmo. E como que é legal, né? Assim, esses bate-papos, porque às vezes quem está assistindo tem aí uma ideia ou já fabrica algum tipo, né, de cerveja artesanal. Aí
É nesse network, né? Uhum. Assistindo aqui o Podclips, você vai conhecendo, vendo o que tem na região, né? De repente você tem aí já em mente, na sua cabeça, ou tem uma inclinação para desenvolvimento de cerveja artesanal. Aí, se o produto for bom, né? Aqui no bairro tem clientes nossos clientes, que né? tem fabricação e a gente inclusive negocia com eles. Aí, né? Temos até uma cerveja de marca própria, né, que é a Receita da Casa. É uma cerveja nossa, uma receita nossa, né, então que é fabricado por uma grande empresa de cerveja, né? Eles fazem para nós a cerveja, embalam na nossa rotulagem e a gente revende. Aliás, aqui uma das cervejas que a gente mais vende é a Receita da Casa. Receita da Casa. Receita da Casa. É interessante. Legal. Pena que eu não bebo mais, senão eu ia Eu provar, também não. né? Você vê, nós estamos agora, por exemplo, a venda foi tão boa por causa do calor, né? Que já tem mais ou menos uns 15 dias que nós estamos sem ela por causa de rótulo. Olha, É. gente, sensacional, espetacular. Nós vamos continuar essa conversa aí. Muito nos interessa e muitos outros assuntos também. Deixa eu falar aqui mais uma vez da Notável Contabilidade, mandar um beijo para o Zain, que ele sempre acompanha aqui o nosso Podclips. Gente, os benefícios da contabilidade consultiva, por que escolher a Notável Contabilidade? Porque a Notável, a missão dela é de ser, além, né, não ser só um contador, é também de um grupo de consultores financeiros. A abordagem consultiva traz aí diversos benefícios, como eu tenho falado aqui, e repito, a visão estratégica é analisar os dados financeiros para fornecer insights que orientem as suas decisões de negócios. Tem eficiência operacional, a empresa identifica a oportunidade para otimizar os processos e reduzir também custos. Planejamento fiscal, a Notável auxilia no planejamento tributário para minimizar a sua carga fiscal e maximizar a economia. Apoio personalizado, os serviços são adaptados às suas necessidades, tá bom? Então, você já pode ligar agora e deixar tudo por conta dessa empresa e você vai poder ter atenção aí aos seus negócios, tá? Notável Contabilidade, fala lá com o Zain, com toda a equipe dele, 31 988 84 7074. Para ficar assim, fale com Zain. Vinícius, então assim, aí a cerveja, com esse boom desse calor aí ultimamente, né? Porque a gente observa, e eu observei, né? Sucos nos supermercados, refrigerantes, né? Porque a procura foi muito grande, né? Para dar uma refrescada nesse calor que teve. E aí a cerveja teve esse boom, e em especial a receita Da Casa. Da casa. Na realidade, a parte de suco, refrigerante, a própria cerveja cresce muito, né, nesse período mais quente, é natural. Agora vem crescendo muito a venda de vinhos, sabe? Enquanto lá na Europa caiu, aqui... Aqui o consumo de vinho vem subindo, né, assustadoramente, o crescimento, né, de vinhos. E geralmente o cliente, ele fideliza, né, naquele tipo de vinho que ele gosta, vai depender da uva. E é muito interessante. Eu até tive uma oportunidade recente, eu fui até o Uruguai visitando algumas vinícolas, exatamente para a gente ver as negociações que são possíveis, o que a gente consegue trazer. Né? E tem muito vinho no Brasil, né, com um custo-benefício muito alto. Né? Isso é interessante para o mercado. Né? E hoje o consumo de vinho, até pela questão do apelo, né, da saudabilidade e tudo mais, termina que as pessoas migram, né? E hoje a cerveja ainda vende muito, né? Porque nós temos aqui na capital, né, uma venda muito grande ali naquela região de Nova Lima, né? Que é mais friozinho. É o sistema Serra Azul, né? A melhor água do Brasil, né? Então isso ajuda muito na fabricação do produto, né? Então faz com que a gente tenha, né, essa cultura do consumo da cerveja artesanal. É muito diferente, né? Hoje aqui a gente vê as grandes cervejas, com exceção aí, né, da Heineken, aí a gente vê que perderam muito mercado, né, para cerveja artesanal. Né? E IPA, e há uma classificação, né, bem diferente. E termina que o bebedor de cerveja, desse tipo de cerveja artesanal, não é aquele cara que bebe volume, né?
ele bebe 2, 3 tipos de Mas de cerveja. degustação, É né? degustação. É diferente. Aí migra pro vinho, que eu mesmo migrei pro vinho. Foi pro vinho. Foi. Eu tomava cerveja, não tomo mais, mas o vinho eu tomo. Eu aprecio um vinho chileno, um vinho... Muito bom. Muito bom. E essa marca, o mercado já está namorando? Você já recebeu proposta, assim? Na realidade é o seguinte, a gente já teve, mas não é o nosso objetivo, né? A gente tem donos de padaria, até de outros estados que já estiveram aqui em alguns eventos aqui nossos, aqui do sindicato e da associação, e queriam ver se não era possível, né? A gente tá enviando para eles, não vamos desdobrar nisso, não. Não vamos perder o foco, né? O foco do nosso negócio, não. É difícil, principalmente no momento onde as pessoas, né, não querem trabalhar, então a falta de mão de obra é muito grande, não dá para você estar... inventando demais, né? Exatamente. Ô Vinícius, você bateu muito nessa tecla da questão da mão de obra, né? Tem um disparate, um desequilíbrio aí, né, nessa balança, digamos, comercial, porque tem um número de desemprego muito grande, mas também falta profissionais, mão de obra para muitas empresas, né? E aí, o pessoal não está querendo trabalhar? Olha, na realidade é o novo, né? A gente precisa entender um pouco o que está acontecendo, né? Essa juventude de hoje, né, eles não têm, assim, muita ambição de consumo. Eles são imediatistas, né? O que eles querem fazer hoje é para consumir hoje, é para gastar hoje. Então, quer dizer, termina que o pouco que faz é o suficiente para eles, né? Não tem ambição do carro, você tem hoje os aplicativos, tem muita gente, outro dia, a coisa que não era normal da minha época, né? Um jovem de 30 anos, nunca tirei carteira, nunca fiz uma autoescola, pensei, na minha época era uma briga, né? Você ficava contando, 18 anos você ficava contando os dias para completar os 18, você tirar a carteira de motorista. Eu tiraria logo com 18 também. E eu notei na fala dele que ele não tinha ambição nenhuma. E hoje o que eles querem fazer, é jogo do tigrinho, né? E isso faz sentido mesmo que você está falando, porque até essa questão aí da aposentadoria, essa juventude não está preocupada. Eles não querem. E isso me preocupa, né? Porque isso na me realidade preocupa. a gente tem uma geração de pessoas que estão sobrevivendo, ou às vezes até vivendo bem, né? Mas que não estão preocupadas com o futuro. E vai envelhecer, né? Vai envelhecer. E se torna mais difícil. Trabalhar 12 horas por dia, 10 horas por dia com 30 anos, 35 anos é fácil. Né? Mas aos 60 não vai ter jeito. Aí você tem um padrão de vida. E aí? Como é que nós vamos ter que criar mais uma bolsa? Eu estava recentemente no supermercado, bem conceituado, e a fila estava enorme do supermercado. E aí as pessoas começaram a reclamar. Até eu também comecei a reclamar. Porque aquele tanto de caixas do supermercado, tinha uns 4, 5 funcionando. E aí, naquilo eu fui procurar um gerente, né? Falar, não, tá demorando demais aqui, esse tanto de caixa, tá todo mundo fazendo lanche nesse horário? Eu falei, não tem funcionário. Não tem. Esse é um problema geral, né? Não é específico. O maior problema do empresário é esse. E não é só questão salarial, né? A gente vê, eu tenho vários clientes de setores aí onde a remuneração é bem superior à nossa e reclamam o tempo inteirinho, né? Que não consegue. Tem uma grande marca que recentemente, lojas de shopping, eu estava conversando com um dos gerentes da unidade aqui de Belo Horizonte e falou comigo, nisso, tem jeito, meus vendedores ganham 5, 6 mil reais não tem e não consigo, entendeu? Então, quer dizer, são mudanças, né? São mudanças que a gente vai ter que estudar um pouco mais, entender um pouco mais o que essa geração quer. Né? Eles adoram um game, um jogo, sei lá, talvez a gente vai ter que criar algumas metas dentro do trabalho, né? Para o cara cumprir, ganhar lá alguma coisa, né? Benefício para eles não tem grande valor. Não tem. Né? Plano de saúde é incrível. Né? Você fala plano de saúde, eu falo assim, não comenta nem com ele sobre o seguro de vida, não, porque se o plano de saúde ele não está preocupado, o plano, né, funerário, o auxílio funerário, menos ainda, que ele não vai morrer. Entendeu? Então, são coisas diferentes, de geração diferente, né? E a gente vai ter que realmente
pensar o que é que a gente pode criar. Hoje todo mundo só quer ficar aí na internet, no TikTok. Né? Talvez eu até brinco, né? Eu falo com o meu RH, falo, cria um cantinho do TikTok, deixa o pessoal de vez em quando, né? Ficar lá, se você proíbe, por exemplo, o uso do celular, o cara no outro dia não vem. Mais ou menos isso. Entendeu? Você fala, dentro do serviço aqui não pode. Aí você fica naquela divisor de água, né? O cliente te reclamando, né? Porque... Tá no celular. Tá no celular. Pô, se eu funcionário só fala, meu amigo, me reclama não, porque senão amanhã ele não vem. Né? Senão amanhã ele não vem. Então, pelo amor, me ajuda aí, porque... E é dessa forma, a turma não tem muita essa preocupação. Outro dia eu perguntei para a funcionária, você não veio quinta, sexta, sábado e domingo, o que houve? Eu falei, ganhei no Tigrinho. Eu falei, como é que é? Ganhei no Tigrinho, falei, mas pagou as dívidas pelo menos ou já começou a endividar outra vez? Quer dizer, ela ganhou, já deve ter jogado o que ganhou, né? Mas é assim, é deles. Né? Nós não vamos conseguir, né, dessa forma. Então a gente precisa o tempo inteirinho, agora mesmo nós temos as convenções do segmento na virada do ano, e a gente está pensando o que é que a gente vai fazer para reter valores. Um dos maiores custos que nós tivemos nesse ano de 2024 foi exatamente a retenção de valores. Né? Toda hora você tinha que negociar com um cara bom. Toda hora você sentava com um. Né? Porque ele queria conversar com você, porque ofereceram para ele isso, ofereceram aquilo. E você tinha que negociar, dependendo do nível do funcionário, porque senão você ficava sem. Né? E tem um custo muito alto. Né? O funcionário, para ser treinado, capacitado, para entender o perfil leva da um empresa, tempo também, né? tem um custo e um tempo. Né? Então a perda é muito grande. Né? As homologações não são fáceis. Né? A gente faz hoje aí uma homologação, qualquer acertozinho é alto. Né? Pesa na empresa. E a produtividade do segmento é muito baixa. Para você ter ideia, não é o nosso caso, nós temos um faturamento melhor porque temos uma revenda forte, mas 90% das padarias, a cada R$9.000 de venda por mês, gera um novo posto de trabalho. Então é um negócio assim bem pesado. Né? E você faz a conta, né? Fala como é que paga melhor. Porque eu olho para o meu empregado e penso assim, você custa caro. Ele olha para mim e fala assim, você paga pouco. Porque entre nós, né, some a metade do custo dele. Então, se ele ganha hoje aí R$1.700, ele custa R$3.400. É igual o salário mínimo, ele é muito, muito pouco para quem recebe, mas é muito alto para quem paga. Para quem paga. Então, quer dizer, não é que a gente não quer pagar, né? Você não tem como pagar. Né? Então, hoje é essa luta que a gente vai criando, esperando aí uma reforma da CLT, né? Porque a CLT vale para nós, mas não vale para o Uber. Mais ou menos isso. Não é verdade? Então, quer dizer, e aí? Como é que fica essa disputa de mercado? Né? Eu gostaria de pagar muito melhor, livre para o empregado, né? Mas não consigo, porque eu estou regido pela CLT, com 7 horas. Metade vai para o governo. Então exatamente. Então, quer dizer, a gente realmente precisa. Está passando da hora de reformular, senão nós vamos ter um apagão. Ixi. Vamos ter um apagão da mão de obra. E se esperar chegar nesse ponto... fica crítico. E o problema maior que é aquela solução imediatista. Ninguém hoje quer trabalhar no turno da tarde, ninguém quer trabalhar sábado e domingo. De preferência home office, né? Exatamente. Aí você imagina, mas se a gente não trabalhar o sábado e domingo, como é que vai funcionar? Você não vai ter restaurante, você não vai ter supermercado, você não vai ter cinema, não vai ter futebol. Né? E o seu negócio ainda é domingo a domingo, né? Domingo a domingo, não tem jeito. Nunca fechou, não? Você nunca fechou sua loja nesse período? Nunca. Nem sexta-feira passou, fecha. Não fecha. Na anos verdade, é atividade essencial, né, gente? Na pandemia foi uma das poucas atividades que foram autorizadas a funcionar porque ela é essencial. Sim. Né? Então, quer dizer, são coisas que não tem como ficar sem. Né? Muita gente que está assistindo o podcast deve estar com esse mesmo problema, né? De funcionários, porque a maioria que vem aqui sempre fala desse ponto, mão de obra, às vezes está lá com um cargo em aberto ainda, porque não conseguiu preencher, ou porque o funcionário vai e fica pouco tempo, aí na hora que ele já está semi-preparado, aí ele já, né, não cumpriu aquele período de experiência, aí ele não vai ficar, ele não quer. Então, assim, esse é um problema que
geral, para quem tem um pequeno ou grande negócio, né? E você está falando aí que esse fim de ano agora vocês vão sentar com toda essa rede aí para discutir isso, né? E que isso possa também expandir, ajudar, às vezes aquela, né, uma solução, uma luzinha ali no fim do túnel que pode ajudar também outros, de outros segmentos. Nós temos discutido muito esse aspecto, né, para entender o novo. A gente quer entender o que está ocorrendo, né, não é só no Brasil, onde você vai, precisas, né? É a era mesmo, né? A nossa era é essa aí. E não tem, e às vezes tem países evoluídos, a Alemanha, por exemplo, você chega na Alemanha e você vê lá, precisa em todos os idiomas, né? Então, quer dizer, é uma coisa que é novo, está acontecendo, a gente vê aí muito bem, né, que as pessoas estão optando a trabalhar de forma independente. Eu não quero ter um patrão, né, ligado, apesar de ser muito relativo, né? Você quando fala do aplicativo do veículo, por exemplo, do Uber aí, você tem 2 patrões, né? Um que vai te acompanhar suas notas para ver se você continua lá ou não, e um que vai te dar nota, né? O que está dentro do carro vai te dar nota, então ele tá te avaliando o tempo inteirinho, né? E é muito mais coisas que isso vem impactando. Até mesmo aquela questão, o cara que vem, gosta disso, que é imediatista hoje nessa geração, vem, trabalha com você lá 6, 7 meses, tem direito de seguro-desemprego, beleza. Vambora, vamos fazer uma coisa para eu ir embora aqui para pegar o seguro-desemprego. Aí fica lá 5 meses sem fazer nada. Pega e compra uma motocicleta, né? Vai trabalhar de boa e pega o seguro-desemprego. A gente ouve isso o tempo inteirinho, recebe dos benefícios, isso. Né? E aí ele está vivendo. Então, quer dizer, nós temos um problema acentuado pelo novo, né? E mais positivado em função do que a gente vive hoje, porque eu acho que se tem que ter incentivo, nós temos que incentivar quem trabalha. É verdade. Não é verdade? E tem como fazer quem está somando com a gente. Né? Porque esse camarada gera riqueza, né? Como ele gera riqueza, ele faz a economia girar. Isso ele tem que dar lucro, né? Ele tem que dar lucro. Tem que dar resultado. Faz sentido. Né? E aí ele consome, né? É isso. Entendeu? Ele consome. Então, eu acho que estamos vivendo um momento que ele precisa ser repensado. Eu recentemente estava com um desembargador, por sinal, e nós discutimos sobre as questões, né, da relação trabalho, patrão e empregado, e eu citei um caso para ele, né? Eu falei com ele, olha, eu vou te contar um caso onde a minha gerente, numa autoescola, saía para casa e pegou um mototáxi, e veio um aplicativo do iFood, um motoqueiro bateu na motocicleta que ela estava. Aí eu perguntei para ele, quem pagou a conta? Ele falou, não sei. Eu falei, eu. Falou, você? Eu falei, ela ficou 21 dias em casa, né? Eu paguei os 21 dias, porque ela tinha um atestado médico, né? E nenhum dos 2 aplicativos pagou conta nenhuma. Então, quer dizer, a gente tem que rever. Isso precisa ser revisto. Por exemplo, seu seguro, você imagina o seguro obrigatório desse próximo ano, vai ser altíssimo. Pergunta no pronto-socorro quanto aumentou o número de acidentes com motocicleta. Muito. Mas triplicaram também. Né? Então, quer dizer, quem vai pagar? A sociedade. Os aplicativos não estão pagando nada por essa alta. A sociedade vai pagar por isso. Trânsito. Nós vamos ter solução de trânsito? Nunca. Um ônibus carrega quantos passageiros? 50? Quantos aplicativos são necessários para carregar 50 pessoas? Não adianta. Olha a quantidade de carro que foi colocado na rua. Né? Então o trânsito de Belo Horizonte hoje está se comparando ao trânsito de São Paulo. E se tarifar eles também, aí perde o sentido também de trabalhar, porque ninguém vai ganhar dinheiro. Né? Não vai ganhar. Aliás, já não está ganhando. Essa conta, para mim, não fecha. Não fecha. O cara só descobre quando ele vai vender o carro dele. Que ele vê que ele pôs o Uber no carro dele, ele já desvalorizou por ali. Exatamente. Mas a conta imediata é ótima. Eu desço com... Eu às vezes pego Uber, eu pego muito Uber. Outro dia eu disse com um jovem, mas ele fez uma conta que eu quase que cheguei na cidade, eu vou comprar um Uber para mim. Vou comprar um Uber para mim. Essa conta não fecha, não, porque eu faço por dia, minha meta é R$300. Me sobra 200. Eu falei, aonde? Ele não colocou o combustível aí, não, ele não colocou a depreciação. O pneu, ele não colocou o seguro e IPVA. Multa, né? Por exemplo, uma coisa tão séria, por exemplo, nós temos um carro que deu um problema eletrônico no carro e o carro está parado há 30 dias. Aí eu, conversando outro dia com um cara da oficina, eu falei com ele,
não é fácil, né? Um problema desse, só de peça que nós já compramos, passou de R$3.000 para resolver essa questão. Eu falei com ele, ainda tem um custo que nós não calculamos. Um mês de seguro, porque eu paguei o seguro anual. O carro está parado, ele não teve risco. Um mês de IPVA, né? E as referidas taxas, aí você vai fazer a conta, vai mais 1.500, 2.000. Você está me entendendo? Então, quer dizer, às vezes a gente não faz a conta de algumas coisas, porque você paga um seguro anual. Se você rodou, não rodou, se o carro ficou na garagem ou não, é problema seu. Eu tive um professor na faculdade que, assim, tinha as condições, era engenheiro da CEMIG, tinha dinheiro, mas não comprava carro. Eu não compro carro. Um dia fez pra gente do quadro lá, provou pra gente que ter carro é um prejuízo enorme. Eu não tenho a menor dúvida. É andar de táxi. Na época era o táxi, não tinha nem Uber ainda. Mas só andava de táxi, encontrava com ele na rua e tal. De táxi mesmo. Hoje é locação, né? A gente, por exemplo, nós estamos adotando na empresa os nossos carros, não todos, mas já estamos adotando na mudança de frota, tá? A locação. É mais negócio, mais barato e é imediato, né? Então, por exemplo, estragou o carro, põe outro no outro dia eles me mandam outro veículo para substituir o meu veículo. Falando então aí em poupar, né? Em ganhar. Tem que ter uma boa contabilidade. Isso, certo, né? Exatamente. Pois é, você está colocando no lápis aí o balancete, mas não sei o que entra, o que sai, mas tem outras coisas também envolvidas, né? E aí, por isso que é bom você chamar notável contabilidade, porque você fica tranquilo, sossegado e vai aí focar no que é preciso para a sua empresa alavancar. Então, eu te sugiro, recomendo a Notável Contabilidade, que oferece uma gama completa de serviços projetados para atender às suas necessidades, tá? Então, planejamento tributário, gestão de fluxo de caixa, análise do desempenho, é uma abordagem consultiva que é dedicada a transformar a sua contabilidade em um verdadeiro diferencial competitivo. Então entre em contato e descubra o impacto que a Notável pode fazer aí para você ter mais sucesso, tá? Você pode ligar no 31 98884 7074 ou então @Notável Contabilidade. Para ficar assim, fale com o Zain. Então tá, a gente continua aqui com Vinícius Dantas, da Ping Pão, que tá aí no mercado desde 1969. O melhor pão da região? Eu espero um dia ir pra minha região, tá? Porque eu não sou daqui. Eu sou da Oeste, breve voltarei para Leste. Então se faz favor de ir pra lá. De ir pra lá. Piracicaba também. De Piracicaba, João Molevade, daquela região ali. Nasci em João Molevade, passei um período... João Molevade, eu tive uma experiência... Piracicaba. Eu fui lá recentemente, gostei demais. Fui no supermercado chamado Hiper. Que sensacional, que trabalho. De padaria, de supermercado. Vai ter pão lá? Vai ter pão da Ping Pão? Vai ter? Não, pão da Ping Pão não, mas o produto dele é muito bom. Gostei. Tive o prazer de almoçar lá com o proprietário, um dos proprietários, e achei assim fantástico o trabalho que ele promove. Ele acompanha muito de perto. Você quando fala de contabilidade, muitas decisões, eu não tenho a menor dúvida que é direcionada por uma contabilidade. A questão mesmo nossa de locação se deu, dos veículos da nossa frota, se deu exatamente por um direcionamento da contabilidade. Né? Então, contabilidade precisa te levar para o lugar certo, né? Às vezes o cara quer que você fique no simples e você está no regime errado, tributário. Às vezes quando a gente fala pagar menos imposto, dá a impressão de que é sonegar. Não é isso, não é isso. Né? Está classificado de acordo... usar os seus direitos. Os seus direitos, a sua questão de classificação tributária correta. Né? Isso é muito importante. Então, quando você fala de contabilidade, isso me remete muito pelas decisões nossas, que elas são muito base, focadas, né? na contabilidade. Hoje a gente fala um pouco aqui na região, a referência da Ping Pão. Nós temos uma referência política. Eu tive uma experiência de estar vereador, né? E isso... Que época, em que ano? Foi 2016, né? Eu estive vereador e foi assim muito interessante, né? Eu fui fui o primeiro eleito aqui na região.
disputei o segundo mandato, perdi com uma 20ª maior votação da cidade, entre 41, por questões partidárias. Né? Então aí eu achei que era o suficiente, que não dava mais para continuar, que eu precisava cuidar dos nossos negócios, mas eu nunca saí da vida pública, né, da questão política. Eu tenho boas relações, né, tivemos aí agora um êxito muito grande, nós apoiamos a Marcela Trópia, né, tivemos uma votação de quase 18 mil votos, então assim foi muito interessante, foi um trabalho muito positivo, né, ou seja, eu saí, mas deixei um legado, né, apoiando desde o primeiro mandato dela, ela já está agora no segundo. A Marcela faz um trabalho assim sensacional, né? Ela teve experiência em gabinetes, estudou também para poder apresentar essa sociedade. E é muito importante, né, essa participação. Às vezes até eu sou aconselhado a sair disso pela família. Não, para com isso, pai. Você termina que algum cliente fica com raiva, né, porque ele é candidato, ou porque nós temos aqui tradição de famílias aqui de boas referências políticas, né? Nós temos aqui o Eros Biondini, um deputado federal renomado, a Chiara, sua filha, uma deputada estadual, o Cláudio do Mundo Novo, né, que todo mundo passa por aqui, são bem votados na região. Mas na realidade, às vezes a participação da gente se dá não por ser oposição, né, a um nome ou outro, mas porque a gente tem uma tendência que acompanha a gente na federação, né, que acompanha a gente no sindicato, com os pleitos do segmento, e a gente tem pleitos mesmo, né? A gente vê, por exemplo, por que o agro é forte? Porque o agro tem uma bancada, não é verdade? Então, quer dizer, a gente precisa aprender isso. A indústria caiu muito, né, nos últimos anos, por quê? Porque não se preocupou, né, em fazer uma bancada política. Não, porque o político vai trabalhar. Não, não é isso, né? São coisas que são possíveis, que estão na lei, né, e que precisam de um gerenciamento. Dos defensores disso. Exatamente. Eu cito muito recentemente, nós fomos fazer uma convenção, e na convenção do segmento, a gente decidiu que o lanche dos funcionários seria pão com manteiga, café com leite. Definido isso, já para poder colocarmos na convenção, apareceu um panificador lá e falou, pelo amor de Deus, a minha linha é sem lactose e sem glúten, eu não posso colocar isso lá dentro do meu negócio. Quer dizer, se ele não tivesse presente, se ele não se posicionasse, a gente teria colocado e estaria prejudicando alguém do próprio segmento. Então é o seguinte, política, né, é ter uma referência. O cara não tem a atividade que eu tenho, mas ele representa o segmento, eu vou lá e digo para ele de uma dor. Que aí ele, quando chama a sua equipe técnica, ele conclui, realmente isso aqui está prejudicando, né, a atuação desse segmento. Hoje, por exemplo, a padaria, o que é a padaria? A transformação. Né? Então a gente compra uma matéria-prima, transforma e vende um produto final. Aí se você pegar um saco de farinha e falar assim, pô, mas um saco de farinha dá 1.200 pães. Né? Quanto é que custa o pão? R$1,50? Pô, mas custa só R$200 e os caras conseguem fazer. Essa conta é fácil. Mas quem é que transformou? Quanto é que custou para transformar? Né? Para transformar. Quanto se gastou de energia? A energia estava aí. Nós estávamos... Para trazer o seu cliente até sua loja, ter o custo. Exatamente. Nós estávamos aí numa tarifa vermelha. Né? Quer dizer, as minhas contas, que é conta de luz de padaria, é altíssima. A segunda maior conta de uma padaria é luz. Você imagina, nós estávamos pagando 3, 4 mil reais de tarifa, de mudança de tarifa. Entendeu? E que às vezes, né, as pessoas não percebem. Eu, há pouco tempo atrás, discutindo com o site mineiro aí de preços, a gente estava falando e as pessoas que estavam interagindo com a reportagem falaram, mas aluguel entra na planilha de custo? Entra, entra. Né? Aí o camarada fala assim, mas é muito divergente, 600% de diferença do preço de regiões. Mas é lógico, se você estiver na periferia, seu custo é um. Se você estiver na Savassi... E o preço de venda também é outro, né? É outro. Se você estiver na Savassi, quantas vezes a locação é superior? Não é verdade? A exigência do consumidor, por exemplo, a embalagem, você está na periferia, se você coloca lá num saquinho que não está timbrado,
ótimo. Você colocar numa região melhor o cliente. Né? Então, a política é uma referência exatamente para poder atender todos os públicos, né? Todos os públicos, através de lei, né? Através de decreto, para poder fazer com que aquela atividade... Que às vezes fala uma ação que pode ser bom para você, não é para o outro. Né? Exatamente, isso acontece muito. Às vezes é bom para um segmento e ruim para o outro. Né? Então... Mas em questão de política, Vinícius, então assim, o primeiro, segundo... você parou ali, não na realidade... Você foi candidato a deputado também? Não achei que você era deputado, não? Não, fui não, eu fui vereador, né? Já tive convites... Mas qual foi, de onde surgiu a ideia? Não, eu quero ser político. Não, na realidade, na realidade partiu mais de uma necessidade de liderança. Né? Nós precisávamos de uma liderança local, o bairro tinha muita demanda, o vetor, a Pampulha nunca, não tinha um vereador, então isso tudo precisava para estar discutindo. Né? Foi quando eu achei que aquilo era uma oportunidade, uma vez que eu era uma referência, né? Até pela própria padaria mesmo. Né? A padaria me dava esse destaque, tanto que a primeira campanha foi Vinícius da padaria, entendeu? Aí depois eu falei, não, mas isso aí tá parecendo cidade no interior, né? Vamos mudar isso aí no já segundo tem o da ambulância, já tem o café, exatamente. já tem o Exatamente, aí a gente resolveu mudar. Mas referência política é muito importante. E é um desafio, sabe? Para quem se propõe, é um desafio. E você apoiou agora nessa campanha? A Marcela, né? Eu tive com a Marcela. A vereadora, mas assim, a prefeito. Não, a prefeito nós tivemos com o nosso prefeito, né? Agora tivemos aí com o Fuad, né? Inclusive ganhou, né? Exatamente. A gente percebia maturidade, né? As práticas do executivo não é fácil, não. Inclusive ele é o prefeito mais velho do Brasil. Mais velho, eu li isso hoje. Né? E também com muita experiência. E tenho vários amigos, né? Onde a gente foi vereador junto. Eu tenho o Silvinho Rezende, que hoje é coordenador regional Venda Nova, né? Um grande parceiro. Eu tenho o Paulo Lamac, né? E nós temos dentro do governo muitos amigos que não seria nem ético. Marcílio, né? Você conhece aqui do bairro? Marcílio, conheço. Ganhou lá com 5%. Encontrei com ele no Diamond, por coincidência, no dia, agora essa semana. Eu fui lá, a esposa fez aniversário agora no ontem, dia 27, então na sexta-feira. Tá recente. Ela e o Lula, hein? Lula também dia 27 de outubro. Caprichou no presente, Vinícius? Você caprichou no presente? Não, eu caprichei no dela, né? Não, lógico. Mas não seria ético, né? Até votar contra, porque na realidade são amigos que sempre estão nos atendendo, eu sempre demando alguma coisa para o bairro, né? Nós tivemos aí agora essa obra do Dona Clara, muito importante, a Marcela pôs emenda, o Cláudio do Mundo Novo pôs emenda, e a gente também trabalhou bastante, né, lá dentro da prefeitura, pedindo que fosse conclusa essa água aí. É uma coisa que precisa ser tratada, né? Permitiram lá atrás uma incorporadora de fazer o loteamento e não foi obrigada a fazer a drenagem da região. Então nós temos aqui a Isabel Bueno, que não tem água pluvial, e não temos a metade da Sebastião de Brito. Então quer dizer, agora acredito que lá embaixo vai ser resolvido, né? O qual a gente... viaduto, né, que estão fazendo. Exatamente, um viaduto, e estão fazendo lá uma captação, né, de toda a água, para amenizar esse grande problema que a gente tem, que inundação, né? Inundação, comércio, sofre muito. Então a gente acredita que agora seremos contemplados, que a Estola, quando se estabeleceu ali, ela fez dali para baixo, né, da Estola para baixo, mas para cima não tem a água pluvial ali para a gente poder drenar. Então são coisas importantes, não tem jeito, a gente tem que participar, não adianta ficar só reclamando. É o que muita gente faz, né? Reclama, passa a conta para o governo, né? Acha que é tudo do governo e se cala, se omite. Exatamente. Não quer participar, não quer entender como é que funciona, né? Aliás, eu acho até que nós, como sociedade, as regionais deviam ter mais porta aberta, né? Porque às vezes existe uma legislação na cidade, né, que não permite alguma coisa, e que às vezes naquela região cabe, né? Por exemplo, o fluxo da calçada, qual é?
né? Aí você não, olha, se a atestado do imóvel não tiver uma metragem X, não pode. Mas às vezes naquela região, o passeio não tem fluxo de pessoas, você conseguiria colocar os carros 45 graus, ainda deixando ali 1,5 m, 2 metros de calçada. Né? O que às vezes no centro da cidade não vai resolver. Né? Então, quer dizer, existe uma lógica. A gente devia ter que participar mais, né, dessas decisões regionais. Né? Por exemplo, olha o comércio, como funciona Venda Nova. Né? É um comércio mais aberto. Né? As pessoas vão para a rua, é mais a pé. Se você vem para Jaraguá, é mais de carro. Né? O cara aqui ele precisa de estacionar. Lá talvez não precisa de tanto estacionamento como aqui. Lá precisa de passeio para as pessoas. Então, eu acho que cada região tem uma característica. Né? Você vai em Santa Teresa, por exemplo, se você for levar o pé da letra, a legislação da cidade com relação a bares, você fecha Santa Teresa. E a história de Santa Teresa qual nos bares. São os bares. O bolão mesmo tem cadeira para tu quanto é lado. Então, quer dizer, se você não respeita isso, que foi uma decisão cultural, de consumo, de hábito das pessoas que querem lá, não, mas faz muito barulho, eu mudei para lá agora, você mudou para o lugar errado. Né? O cara vai mudar para a avenida e não gosta de barulho. Você, quando comprou o imóvel, você tinha que olhar. A avenida não dá para você. Não é verdade? A avenida foi do lado do aeroporto ainda, não gosta de barulho. Não tem jeito, exatamente. É como o aeroporto, né? Nós temos aqui o aeroporto, onde se discute muito a questão do aeroporto. Mas todo mundo reclama da distância do outro, né? Verdade. Né? Então todo mundo reclama da distância do outro. Tem um aeroporto aqui, que hoje com a tecnologia os riscos são bem menores, né? Quer dizer, então poderia ter voos regionais, né? A gente poderia ter mais voos. Eu estou vendo lá, minha sogra está querendo ir para Poços de Caldas, não consegue voo. E o que impede de funcionar de novo aqui? Parece que agora alguma coisa vai acontecer, né? A licitação saiu para a mesma empresa do aeroporto de Confins, que teria que ser isso mesmo, né? Porque senão viraria uma disputa desleal, com um investimento tão bacana igual foi feito lá em Confins, que hoje nós temos um dos melhores aeroportos do mundo, né? É um aeroporto realmente de um nível muito bom. A pena é a distância, né? E dependendo para onde você vai, eu vou para Juiz de Fora. Se você for no aeroporto, com o tempo que você precisa chegar antes, com o tempo que você quer, você vai de carro. Né? Então, quer dizer, tornar isso mais possível. Né? Então, quer dizer, essas questões todas são políticas. Né? E a política é assim. Alguém andou me perguntando assim, Vinícius, como é que eu faço? Eu anulo meu voto ou eu voto em branco? Eu falei, não faz nenhuma dos dois, que é o seguinte, alguém vai decidir por você. Exatamente. Né? Então escolhe aquele que você acha que é o melhor e vote, porque senão vão decidir. Se der errado, você não votou no errado, você não tem culpa. Aí você vai ficar reclamando. Fala, não, é melhor perder do que... Exatamente. Eu vi agora nessa eleição, e até outras passadas, mas agora porque está muito recente, muitas senhorinhas votando e elas nem precisavam, nem né? Precisavam. Então, fazem questão, né? Eu vi pessoas até assim, acomedidas, né, de algum caso mais sério. Eu vi aqui no Clube de Jaraguá, mas vai lá e vota. Pessoa até com dificuldade de deslocamento e chegou. Isso mesmo, isso é importante. Você sabe que quando o assunto é bom, a gente nem percebe a hora, né? Passa muito bom. Passa assim, ó, no piscar de olhos. E assim, vou falar uma coisa para você, Vinícius, assim, em matéria de conhecimento, colei em você para passar de ano. Muito obrigado, muito obrigado. São experiências, né? Eu falo que eu sempre fui da rua, né? Do trabalho. Então, assim, eu acompanho muito de perto a vida da sociedade, como é que funciona as coisas. Às vezes eu chego no restaurante, o pessoal fala assim, Vinícius, aqui tinha que ter um pãozinho junto com esse filé. Eu falei, não sei. Tendo nada de restaurante. Ele deve ter tido algum problema para não ter o pão. Não é verdade? Então, quer dizer, eu só opino sobre aquilo que eu detenho conhecimento. Né? Até brinco com o pessoal fala, Vinícius, mas você consegue ficar na federação, presidir a Câmara de Alimentos e Bebidas, sindicato e associação? Eu falo, é porque ninguém quer, entendeu? Então eu vou. Mas porque a gente ganha muito aprendizado com isso, né? A oportunidade né? é grande. Você vai, viaja, vê o que estão fazendo lá fora, traz aqui para dentro e agrega ao seu negócio. Muito bom, muito obrigado aí pela oportunidade, muito diferente,
né, propostas suas aí. A gente tenta dar voz aí para os comerciantes que não tem, né? É muito difícil ter voz, né? É muito bom, né? É um trabalho novo. Hoje as pessoas, nós tínhamos antigamente que era o Jornal do Bairro, né? Onde a gente conhecia um pouco das atividades. Hoje a gente começa a ter outras ferramentas. Exatamente. Muito bom. Está entrando no digital. Muito bom. A gente já está aí na reta final e antes de encerrar... A gente sempre faz uma pergunta para o convidado, né? Uma pergunta mais íntima. Sim. Que é o que é Deus para você? Olha, Deus é aquele que me provoca, né, a fazer o que eu faço hoje. Tá sempre envolvido aí, apoiando os movimentos das igrejas. Na realidade, as pessoas falam assim, não, Deus te deu em dobro. Eu falo, não, eu estou devolvendo. Ele já me deu. Você reconhece, né? Então, Deus para mim é muito importante, né, na criação da minha família, nas atitudes que tomamos no dia a dia do nosso negócio e na relação com os nossos empregados. Legal demais. E abraço? Quer mandar abraço aí? Um abraço para toda a comunidade, né? A comunidade aqui é muito importante, né? Para nós, eu estou aqui já há 58 anos, né, como morador, como comerciante há 37, apesar ser de 1969, mas 1969 é o primeiro CNPJ nosso, da empresa que compramos, né? Mas nós mesmos, como gestores, nós temos 37 anos, e que é engraçado, né? A idade é um negócio tão interessante. A princípio eu cheguei a mencionar sobre um fato ocorrido comigo na feira. Eu cheguei na feira num fornecedor de pão de queijo aqui de Capim Branco, e logo que eu cheguei a senhora falou assim comigo, eu te conheço. Bom, eu como estou na televisão, dando entrevista, represento um segmento, falei, deve ter sido, né, de algum evento normal. Aí comecei e me reportei a um passado. Falei, deixa eu começar lá atrás, né, citando para ela de onde eu venho. Falei, olha, eu morei na Floresta. Ela falou, eu também. Eu falei, morei na Rua Serravite. Ela falou assim, eu também. Aí ela olhou para mim e falou assim, você é filho da dona Arlete, você morava num barracão de fundo. Te conheceu de criança. Com a sua família. Aos 6 anos eu saí de lá. Ele lembrou de você? Lembrou de mim. Ela falou, eu sou Denise. Aí eu fui me reportando, lembrando, né, que uma das pessoas que brincava com a gente chamava Denise, mas não liguei muito o fato à pessoa dela, né? Aí ao término eu falei assim com ela, uma coisa me deixou muito feliz hoje. Ela falou, o que foi? Eu não mudei nada. Só uma criança. Eu falei, não mudei nada. Aí ela riu, me convidou, falou, olha, eu te espero lá na indústria. Aí cheguei no dia seguinte, contei pra mamãe. Ela já juntou um monte de foto para me ver quem é que é aquela criança. Eu falei, bom, eu aí agora, mãe, eu vou ter dificuldade, mas vamos levar lá no dia que a gente for. Aí eu até falei, eu vou levar a senhora comigo, né, para revivermos isso. Então, muito bom, muito obrigado. Viu? Nós agradecemos. A gente agradece e deseja cada vez mais sucesso, que possa expandir e que cada canto de Belo Horizonte tenha também a oportunidade de saborear esse pão tão famoso. Esteja nas mesas de todo Belo Horizontino. Exato. Não é a Doriana, tá? É o pão. E breve no Brasil, né? Isso. Muito bom, muito bom. Então, gente, assim nós encerramos mais um Podclips. Esse é o Podclips que é aqui da região da Pampulha, né? Os bairros aqui adjacentes, Jaraguá, Dona Clara, todos os demais. E isso é para insight mesmo, para ajudar aí você no seu negócio, nas suas ideias, a gente trazer um convidado para ele compartilhar as histórias e contar onde chegou e quais são as dificuldades, foram as dificuldades, né? Porque para quem está no início, para quem está no meio, às vezes pensando em desistir, né? Às vezes acha uma dificuldade, pensa em desistir e essas histórias inspiram a não desistir, né? Exatamente. Falar nisso, você pensou alguma vez em desistir? Não, nenhum momento, né? Não. É isso aí. Então é o segredo. Isso aí. Obrigada, gente, mais uma vez. Deixa eu agradecer aqui a Notável Contabilidade, ao Zain e toda a equipe. E reforçando mais uma vez, né? Você pode deixar nas mãos aí de uma equipe que vai cuidar de tudo para você com relação aí à contabilidade da sua empresa. Porque se a gente não der atenção lá na frente, vai vir uma baita dor de cabeça, né, Ricardo? Exatamente. Porque são, né, coisas que tem que andar ali na linha, fazer tudo certinho. E se você não domina, entrega para quem faz isso com muita excelência, tá? Notável Contabilidade, 31 98884 7074 e Instagram, @notável_contabilidade.
Para ficar assim, fale com o Zain. Beleza, gente? Tchau! Tchau, valeu. Tchau.